Isso não houve retrocesso na democracia? Que retrocesso? Coisa nenhuma. Há 60 anos, o Brasil mergulhava em um dos períodos mais sombrios de sua história. Um regime autoritário marcado por censura, perseguições políticas e violações dos direitos humanos tomava o poder, deixando marcas profundas na sociedade brasileira. Neste vídeo, um exemplo vivo que venceu a ditadura militar contará as suas experiências. Olá, galera! Lutar por nossos sonhos sempre vale a pena. Sempre vale a pena lutar por nossos sonhos. Meu nome é Rosélio, sou conhecido como Professor Tamassa, tenho 59 anos de idade, sou autor desse livro aqui, Das Utopias Guerrilheiras ao Sequestro do Abílio Diniz. Retrata um pouco da história das ditaduras militares na América Latina. No dia 31 de março, não temos que comemorar essa data, e senão que retomar a memória de milhares de brasileiros que foram presos, foram perseguidos e foram mortos durante a ditadura militar. A ditadura militar nunca mais. A ditadura militar foi um regime cruel que matou, que torturou pessoas e que tentou silenciar toda uma geração. Vamos lembrar que a música era censurada, os meios de comunicação eram censurados. Vamos lembrar que Gilberto Gil, Caetano Veloso, eles foram presos nessa época e eles viram o cárcere. Chico Buarque de Holanda também foi perseguido por denunciar a ditadura nas suas músicas. Então, gente, a ditadura militar ela foi cruel e não foi apenas no Brasil, foi em toda a América Latina. Eu vivenciei o processo da ditadura também num país chamado El Salvador. Aos 20 anos de idade eu saí do Brasil e fui lutar na guerrilha de El Salvador contra a ditadura militar que era apoiada, treinada e financiada pelos Estados Unidos. E por causa disso, gente, eu vivi um calvário humano e jurídico que até hoje eu vivencio o preconceito e a discriminação. Fiquei 14 anos numa prisão. Então, quando eu saí da prisão, foi que eu fui vivenciar a democracia. E será que valeu a pena ter vivenciado todo esse calvário? Sim, valeu a pena. Porque hoje a minha filha, ela vive numa democracia. Ela tem a liberdade de expressão, ela tem a liberdade de pensamento. Ela pode participar de um Grêmio Estudantil, ela pode discutir a questão de gênero, ela pode discutir o racismo, ela pode discutir, combater o preconceito racial, o machismo, enfim. Tem que ter a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento. E na minha época, gente, na minha juventude, nós não tínhamos liberdade por isso. Aos 16 anos, eu fui preso, fui espancado e arrancaram as minhas unhas, porque eu estava protestando e reivindicando a meia passagem estudantil. Agora imagina vocês, se hoje você tem liberdade de expressão aí na sua escola, é porque lá atrás muitos lutaram por direitos, muitos perderam as suas vidas e muitos foram torturados. Galera, a tortura é algo cruel. Eles arrancavam tua roupa, te davam choques no corpo, estupravam as mulheres, violentavam o ser humano no que é mais sagrado, que é o teu próprio corpo. Enfim, ditadura jamais. A ditadura não foi bom, a ditadura não será boa jamais. Então, no dia 31 de março, vamos rememorar a ideia daqueles mártires que foram silenciados, que foram torturados e que tiveram seus direitos cassados. Eu deixo aqui a mensagem que vale a pena lutar por sonhos, sim, sempre. O preço que eu pago até hoje é grande, mas eu tenho um prazer de ter sobrevivido e não ter me silenciado e não ter deixado que a tortura e o cárcere embrutecesse o meu espírito de lutador social. Ditadura jamais, tortura jamais. Viva os sonhos, viva as utopias e lutar vale a pena, galera. Corram atrás dos seus sonhos,
E para isso é preciso liberdade. Liberdade. 6 décadas se passaram desde o início da ditadura militar no Brasil, mas suas cicatrizes ainda ecoam em nossa sociedade. É fundamental lembrar desse período sombrio para que nunca mais volte a se repetir. A democracia é um bem precioso conquistado com suor e sangue por aqueles que lutaram contra a opressão. Que neste capítulo da nossa história nos ensine a valorizar e proteger os nossos direitos democráticos, sempre em busca de um futuro mais justo e igualitário para todos os brasileiros.